Isso era do tempo da minha avó. Mais uma vez, encontro diário, estamos aqui mais uma vez, e a cada dia, lição número 11 de Provérbios. E a lição dessa semana está dizendo para você que aquilo que Deus pede, a instrução de Deus, é melhor do que aquilo que os homens pedem para a gente fazer. Ontem, nós vimos aqui que quando você ouve a palavra lei, essa palavra ela vem carregada de significados. E ontem nós vimos a ideia romana de lei. Hoje eu quero falar para vocês da ideia grega de lei. Os romanos tinham a ideia de que de que o governante manda e a gente obedece. Se não obedecer, tem punição. Muita gente tem esse relacionamento com Deus. Já os gregos eram diferentes. Na Grécia Antiga, as cidades gregas elas eram cidades-estado. Então cada cidade tinha sua lei. O que era lei em Atenas não era lei em outra cidade. Então cada cidade lá grega, Corinto tinha sua lei, Atenas tinha a sua lei. E assim, as cidades gregas, você caminhava ali pelo Império Grego, você tinha contato com leis diferentes. Você tinha contato com um jeito de entender as regras do jogo de forma diferente. Os gregos eram diferentes dos romanos. Os romanos tinham uma lei fixa e eles estavam bem ligados à punição. Os gregos, apesar de haver punição também, as punições eram diferentes de uma cidade para outra. Então você podia, se você não gostasse da lei de uma cidade, correr para outra cidade. E essa ideia grega de lei, eu estou citando a Grécia, porque os gregos também nos influenciaram. Muitas das coisas que a gente crê, que a gente pensa, que a gente age sem perceber, a gente herdou dos gregos. E quando você pensa em lei, você pode estar pensando na ideia grega de lei. E qual é a ideia grega de lei? É a ideia de que a lei muda, de que a lei depende de onde você está, do lugar que você mora, ou da época que você vive. Talvez você pense assim, isso aí não é para hoje. Isso aí era para o passado, essa lei funcionava de outro jeito, essa lei funcionava em outro lugar. A lei não dura para sempre, ela funcionava lá no tempo bíblico. A gente não pode pegar as coisas da Bíblia e aplicar para hoje. Esse é o pensamento grego. No pensamento grego, as coisas são mais relativas. E se você tem essa ideia de pensamento sobre lei, você vai olhar para a Bíblia e você vai dizer assim, vou ver se eu sigo isso. Você não vai querer seguir a Bíblia do jeito que está lá. Você vai sempre racionalizar e pensar assim, não, acho que isso aí queria dizer assim, queria dizer aquilo. O perigo disso é você começar a viver de acordo com a sua própria ideia. E aí a gente se afasta sem querer da Bíblia e você vai seguindo aquilo que você pensa. Embora você chame aquilo que você pensa de palavra de Deus. Por isso que tem tanta igreja, por isso que tem, mesmo na mesma denominação que você frequenta, jeitos diferentes de pensar a igreja, gente pensando, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Isso é normal porque estamos influenciados pela ideia grega de lei. Só para lembrar você que Deus não é nem romano, nem grego. Qual é a ideia bíblica de lei? Quer saber? Amanhã eu conto para você. Um abraço, que Deus abençoe e que você continue acreditando que o melhor é seguir a palavra de Deus.